O primeiro livro da Bíblia chama-se Gênesis. Pode ser bem descrito como o livro dos inícios ou dos começos. Narra e descreve com clareza o princípio de toda a criação de Yahvé, Deus soberano, criador de tudo e de todos. A origem do nome Gênesis é grega. A palavra Gênesis, do grego geneson, tem o sentido de origem, criação, geração, nascimento ou fonte. A primeira expressão que aparece nos manuscritos na língua original da obra é a expressão hebraica Bereshit, que significa no princípio em língua portuguesa. Esse livro descreve a criação da terra e da vida nela, a queda de Adão e Eva e a introdução do pecado neste mundo, a origem da casa de Israel e o estabelecimento dos convênios feitos por um misericordioso Pai Altíssimo a fim de salvar seus filhos. O livro de Gênesis trata das principais origens do universo, dos mais importantes começos em relação à história, à humanidade, mas sobretudo ao povo de Deus na terra. A tradição judaica e a cristã aceitam que Moisés é o autor desse livro, mas ainda existe alguma discussão em relação à autoria do livro e o período em que foi escrito. Alguns acreditam que Gênesis foi escrito após a época de Moisés, enquanto outros acreditam que o livro foi escrito antes dele. Priorizando o que a própria Bíblia testifica, o mais certo é que realmente tenha sido Moisés o autor do livro de Gênesis. Com relação a uma data, não é possível determinar com exatidão o ano em que o livro de Gênesis foi escrito. A data mais aceita entre os estudiosos para a composição de Gênesis é algo em torno de 1400 a.C. O principal alvo do livro de Gênesis é mostrar a soberania de Deus na criação do universo, revelar os propósitos do Senhor para o povo de Israel, esclarecer a origem da humanidade e do pecado, apresentar como foi a vida dos patriarcas e demonstrar o início da história da redenção, mostrando um conceito totalmente monoteísta, isto é, de um único Deus, criador de tudo e de todos. Personagens que se destacam no livro de Gênesis e suas características. Adão, o primeiro ser humano da história. Eva, a primeira mulher e esposa de Adão. Caim, o filho de Adão, matou seu irmão. Abel, piedoso filho de Adão, que foi assassinado por seu irmão Caim. Matusalém, que viveu mais do que qualquer outro ser humano, atingindo a idade de 969. Enoque, um pregador e piedoso que foi levado para o céu sem morrer. Noé, a quem Deus disse para construir uma arca de segurança para proteger sua família do dilúvio universal. Sem, Cão e Jafé, os três filhos de Noé, os três ancestrais de todas as pessoas hoje. Canaã, filho de Cão que foi punido por algum pecado não revelado. Abraão, quem se tornaria o fundador do povo judeu. Isaque, o filho obediente de Abraão. Jacó, filho de Isaque, que mais tarde geraria 12 filhos que se tornaram os fundadores das 12 tribos de Israel. José, o filho favorito e piedoso de Jacó, que foi vendido como escravo por seus irmãos ciumentos, mas que mais tarde se tornou primeiro-ministro de todo o Egito. Sara, esposa de Abraão e mãe de Isaque. Ló, sobrinho tolo e imaturo de Abraão. Agar, uma criada egípcia dada a Abraão por sua dona estéril Sara, para que ela pudesse lhe apresentar um filho. Eliezer, servo fiel de Abraão. Ismael, o filho Agar deu a Abraão. Rebeca, esposa de Isaque. Esaú, irmão gêmeo mais velho de Jacó e filho de Isaque e Rebeca. Raquel, amada esposa de Jacó e mãe de José e Benjamim. Lia, esposa não amada de Jacó, irmã mais velha de Raquel e mãe de 6 dos 12 filhos de Jacó e uma filha de Diná. Labão, pai de Raquel e Lia, sogro problemático de Jacó. Diná, filha imoral de Jacó, esposa de Potifar, que acusou falsamente José de estupro. Filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, José e Benjamim. O livro de Gênesis é fundamental para que possamos compreender todo o restante da palavra de Deus, a Bíblia.